Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, primeiro vídeo feito exclusivamente para os apoiadores. Agradeço muito quem tem apoiado, agradeço de verdade. O apoio de vocês tem sido bastante importante, eu espero que a gente consiga criar uma plataforma de apoiadores ainda mais forte e eu espero poder melhorar cada vez mais o conteúdo para apoiadores, trazer novas séries. Tem novidade aí, conforme a gente for atingindo metas de valores, a gente vai conseguir produzir cada vez coisas mais legais. Vamos lá então, pessoal. Michael Lockett no Chicago Pro versus Charles Griffin, que ficou em segundo lugar. Os dois caras estavam muito bem. Eu falei no vídeo lá que eu acho o físico do Michael Lockett meio feião. Eu acho que não flui muito bem. O formato da musculatura dele é esquisito. O formato das pernas dele é um pouco esquisito. O Charles Griffin também não tem uma estrutura muito bonita. Isso não quer dizer que eles não sejam bons fisiculturistas, bons atletas. Vamos começar aqui no duplo bíceps de frente. E aí, a gente já sai de cara. O fato que talvez tenha sido mais marcante e determinante na vitória do Michael Lockett é a estrutura. O Michael, ele tem uma cintura muito mais fina, os ombros bem largos. Eles não são tão mais largos assim do que o do Charles Griffin, mas ele tem um tronco que é bem mais curto e a cintura que é bem mais larga. A gente vê que a altura das pernas é praticamente a mesma, mas a altura do tronco, o Michael Lockett tem mais. E aí ele fica... A gente soma isso ao fato de o Charles Griffin não ter quadríceps gigantescos. As pernas não são pequenas, mas vejam, o papel do quadríceps dentro da coxa como um todo acaba sendo menor. Então tem uma estrutura mais reta, meio de geladeira, né? E o Michael Lockett tem uma estrutura, um frame mais em X. Isso garantiu uma vantagem para ele. O Charles Griffin tem braços melhores aqui, né? Vamos lá de baixo para cima, a panturrilha dos dois, nenhuma das duas é excepcional. Os quadríceps, o Charles Griffin tem quadríceps que não são tão grandes, aí uma pequena vantagem aqui para os quadríceps do Michael Lockett, que acaba tendo um físico mais balanceado. A parte de baixo é proporcional à parte de cima. Aqui a gente vê muito mais volume e espessura e densidade em cima do Charles Griffin do que nas pernas. A linha de cintura do Michael Lockett não é nada fantástica, mas é mais agradável do que a do Griffin, que tem abdominal também bem esquisito. Eu não sei se ele passou por cirurgia, o que é, mas a linha aqui, o desenho do reto abdominal dele não é legal, é bem esquisita. Os dorsais do Griffin muito bons, saltam aqui, mas os dorsais do Michael Lockett nessa pose acabam sendo mais harmoniosos. O braço, não dá para comparar, o Michael Lockett com muito pouca separação, muito pouca divisão, nenhuma vascularização aparente. O Charles Griffin com um bíceps muito bom aqui, uma divisão entre bíceps e tríceps muito aparente. Esse tríceps aqui um pouco menor que esse, mas pode ser o ângulo da foto. E quando a gente vê também a face, eu chamo isso aqui de face interna do braço, quando a gente vê a face externa do braço em poses como o peitoral de lado, também tem muito mais separação muscular o Charles Griffin. Vamos pular para a segunda pose. Expansão de dorsais. Mais uma vez, aqui a estrutura manda muito, né? A gente tem um corpo muito mais em X do Michael Lockett do que do Charles Griffin. Ele tem sim muito mais volume, muito mais espessura, muito mais densidade, peitorais fibrados, mais divisão muscular e mais cortes aparentes do que o Michael Lockett. É uma pose que difícil ser julgada. Foi muito perto, né, pessoal? Foi muito perto um físico do outro. Foram pequenos detalhes, como quase sempre no bodybuilding profissional acontece. A gente tem aqui uma vantagem de volume e densidade do Griffin, mas a gente não tem um balanço tão grande devido à falta de volume nas pernas. E o Michael Lockett não está tão cortado assim, mas é um físico mais balanceado. Peitoral de lado, né? Uma pose sempre problemática. A gente vê os dois fazendo a pose não muito bem. O Griffin não é uma maneira que gosta de fazer, porque ele está segurando a mão dele. Imagina, é um cara super largo, já é difícil ele segurar mão com mão. Ele está segurando o meio do antebraço, o que faz com que o braço faça uma rotação interna maior. Então a gente deveria ver nessa pose a face externa do braço. A gente deveria ver essa face aqui, ó, bem definida. A gente está vendo mais o tríceps, mais a parte posterior do braço, porque ele tem essa rotação.
Se ele segurasse mais na mão, se posicionasse melhor, a gente teria uma impressão do braço dele ser maior e ele mostraria mais o ponto forte, que é volume e separação muscular dos braços. Fora isso, tem boa densidade no peitoral, bons ombros, as pernas de lado não são lá tão ruins assim, tem uma boa divisão, tem um bom femoral. Mais uma vez, o Lockett é menos volumoso, só que mais balanceado entre parte inferior e superior. Ele mostra um pouco melhor o braço aqui, até mostra um pouco mais de divisão. E esses detalhes que vão, aos poucos, definindo e cimentando a vitória do Michael Lockett. A gente não tinha essa foto de duplo bíceps de costas, só os dois nessa posição bem de frente. Não é a melhor das fotos, mas dá pra gente ter uma ideia. Cintura do Lockett bem estreita, os dorsais abrindo, não são os melhores dorsais do mundo, mas foram bons o suficientes para vencer o show. Panturrilhas aqui dos dois muito mal, né? Femoral dos dois, a foto não ajuda. Charles Griffin bem cortado, mas ele também estava bem separado aqui. No glúteo, o Charles Griffin, no glúteo e parte baixa das costas, ele não estava tão seco, tinha uma fina camada de água. O Michael Lockett, como sempre, muito seco, glúteo bem fibrado. Existe bastante espessura nas costas do Charles Griffin, mas não foi o suficiente para ganhar o show só por isso. Ele não faz uma rotação externa do braço tão boa quanto ele poderia fazer para mostrar mais uma vez a parte externa do braço e mostrar um dos seus pontos fortes. Isso também traria mais desenho na parte superior e média das costas. A gente vê aqui uma separação da parte superior com o grande dorsal, mas não é muito grande. A gente consegue ver um pouco mais de detalhe aqui no Michael Lockett. Como a gente está vendo, são pequenas coisinhas. Ele não deu uma lavada no Charles Griffin, mas ele foi acumulando pequenos detalhes nas poses que levaram ele para a vitória. Vamos ver a próxima pose. São de dorsais. Mais uma vez, não é a melhor foto, mas aqui a gente vê o Charles Griffin expandindo melhor que o Michael Lockett. Não sei se eles pegaram essa foto aqui numa transição, mas ele não é um cara que expande tão bem historicamente. A gente vê dois calombos aqui, duas colunas grandes de músculo, uma de cada lado da coluna vertebral, que são os eretores da espinha, que são bem densos e dão um aspecto bem 3D no Michael Lockett. Mas o grande dorsal dele não é tão denso assim, não aparece tanto nessa pose. O Charles Griffin tem tudo muito denso, tudo muito espesso e dá um aspecto mais balanceado. Dessa vez, o Charles Griffin pegou uma pequena vantagem na pose aqui pelo volume e espessura que ele tem. Tríceps de lado, é uma pose que raramente eles fazem essa pose muito bem feita, né? Nenhum dos dois está com a perna muito boa. Já falamos sobre isso no peitoral de lado. Nenhum dos dois conseguiu mostrar muito bem aqui os oblíquos, nada muito espetacular. Nessa pose, pode ter sido o momento da foto, mas o Griffin tá até com o abdômen distendido aqui. Ele também gira muito o braço, faz uma rotação interna muito grande para mostrar mais o tríceps. Então a gente vê mais a face posterior do braço dele. E eu prefiro a pose dessa maneira que o Michael Lockett fez, sem ter uma rotação de braço, onde a gente vê o tríceps, o braquial e o bíceps. A gente vê a face externa e não a face posterior. Essa pose é mais clássica e consegue fazer com que o atleta mostre mais o físico dele. O juiz vai conseguir ver perfeitamente o tríceps, os detalhes do tríceps, a divisão do tríceps com o deltoide e a divisão do tríceps com o braquial. Muito melhor assim. Mais uma vez, Lockett acumulando pequenos detalhes que determinaram a sua vitória. E a última pose aqui, a pose de abdominais e coxas. Mais uma vez a gente vê uma estrutura muito mais fluida, um shape muito melhor, mais agradável, né? Mais em V do Michael Lockett do que o do Charles Griffin, que é mais retão, mais block, né? O abdominal dele não é mais bonito. Infelizmente as fotos não são das melhores. A gente tem tido esses problemas nos shows, né? Uma falta de fotos com uma excelente qualidade. Mas, resumidamente aqui, estrutura em X melhor, tronco em V melhor, a linha de abdominal melhor, as coxas um pouco, não muito, mas um pouco melhores que a do Charles Griffin. Essa pose aqui é do Michael Lockett o tempo todo, não teve nem dúvida. E, pessoal, é isso aí.
Eu encerro aqui esse vídeo. Espero que tenham gostado. Agradeço muito a participação de vocês, o apoio de vocês. Em breve a gente tem mais uma live. Espero que tenham acompanhado a última live e aguardo os seus comentários e as suas sugestões aí e pedidos, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês. Eu ficando por aqui. Até a próxima.